Você sabe a diferença entre o passado perfeito e o passado imperfeito do português? Parece bem confuso, né? Mas calma, você não tá sozinho, você não tá sozinha. Bom, esses dois tempos verbais podem mudar completamente o sentido de uma frase no português brasileiro quando a gente se refere ao passado. Por isso, se você quer se comunicar com precisão, é muito importante você entender a diferença desses dois tempos verbais para falar português bem. Bom, eu sou a Dani do Brazilian e nesse vídeo você vai descobrir exatamente como utilizar o passado perfeito ou o passado imperfeito de uma forma simples, clara e muito prática, tá? Então, eu vou te mostrar exemplos e frases comparativas para que você perceba a diferença entre os dois tempos verbais. Você também vai descobrir como utilizá-los simultaneamente, ou seja, dentro de um mesmo contexto. Bom, vamos lá. Vamos começar com a definição do passado perfeito. Você vai entender como utilizar, depois a definição do passado imperfeito e depois o comparativo entre eles. Passado perfeito. Nós utilizamos ele para fatos completamente concluídos no passado, coisas que já finalizaram, ok? Também utilizamos para coisas no passado, fatos no passado que não são habituais. Não são habituais, ou seja, não se repetem no passado. E utilizamos para uma ação momentânea nesse tempo passado, algo que aconteceu apenas naquele momento do passado, não se repetiu. Vamos ver alguns exemplos? Primeira frase. Ano passado, eu morei no Brasil e eu visitei o Cristo Redentor. Eu morei, eu visitei. Estou me referindo ao passado, estou falando isso de maneira bem pontual. Não é uma coisa que se repete, não é um hábito do passado. São ações pontuais concluídas no passado, certo? Um outro exemplo. No último fim de semana, eu fui na casa da minha avó e eu comi muitos doces. Eu fui, eu comi. Então, perceba que é uma ação concluída no passado, uma ação que não demonstra que houve repetição. Vamos ver agora como a gente usa essas mesmas frases no passado imperfeito. O passado imperfeito altera o sentido. Ele traz o sentido de uma ação contínua no passado, algo que continuou, ações habituais do passado, ou seja, fatos que se repetiram, e também descrições sobre coisas passadas. Então, quando você fala sobre quando você era criança, sobre alguma coisa do seu passado, quando você está descrevendo, a gente deve utilizar o imperfeito. Vamos ver as mesmas frases com a conjugação do imperfeito. Quando eu morava no Brasil, eu visitava o Cristo Redentor. Eu morava, eu visitava. Ou seja, estou dizendo, isso significa que eu fiz isso mais de uma vez. Eu visitei o Cristo várias vezes, né? Eu visitava com frequência. Então, o fato de utilizar o passado imperfeito demonstra essa habitualidade, essa repetição. Isso aconteceu várias vezes, tá? E eu morava indica a descrição. Você está descrevendo a sua vida no passado. É um pouco diferente de você falar de uma ação pontual que aconteceu, tá bom? Outras frases utilizando o imperfeito para você perceber bem essa diferença. Eu ia na casa da minha avó e comia muitos doces. Eu ia, estou descrevendo algo que acontecia sempre, uma repetição, e eu comia doces. Então perceba que o sentido fica diferente. Uma outra frase, eu estudava muito quando eu morava em São Paulo. Então, estou também falando sobre descrições no passado, algo que se repetia, que era um hábito naquela época. Nós ficávamos em casa nas férias, relaxando e assistindo TV. Então, também eu estou falando sobre uma rotina, sobre um hábito que se repetiu no passado. Nós ficávamos em casa. A gente entende que isso aconteceu várias vezes no passado e não apenas uma única vez. Vamos ver agora um comparativo. Os dois tempos verbais sendo utilizados na mesma frase ao mesmo tempo. Você vai perceber que essa diferença de sentido vai fazer toda a diferença, né? Vai fazer você compreender a frase de uma outra forma.
Eu estava lendo um livro quando você chegou. Eu estava lendo, passado imperfeito, quando você chegou, passado perfeito. Então, o passado imperfeito estava lendo, está fazendo uma descrição do passado, né? A atividade que estava sendo realizada naquele momento. E você chegou é uma ação pontual, determinada, que aconteceu uma única vez. Um outro exemplo. Ela morava em Paris, mas voltou para o Brasil. Ela morava, então eu estou descrevendo a vida dela no passado, era um hábito que ela tinha, né? Ela morou em Paris por muito tempo, então ela morava em Paris. Eu preciso utilizar o imperfeito para dar esse sentido. E ela voltou para o Brasil. Uma ação pontual e específica também só aconteceu uma única vez. Tá? Então, estuda esse vídeo, faz as anotações que você precisa e pratica. É muito importante você praticar para entender essas duas diferenças. Bom, os tempos verbais são realmente muito relevantes para você se comunicar bem em português. E é importante você saber todos os tempos, mas não todos os tempos de um livro de gramática, mas todos os tempos verbais que os brasileiros realmente usam, que realmente faz diferença quando a gente está se comunicando. Então, se você quer aprender a gramática usual do português, como a gente realmente fala no Brasil, tudo aquilo que é relevante para você aprender, eu te convido a conhecer o meu curso completo, Eu Falo Português. Nesse curso você vai aprender a gramática usual do Brasil de maneira muito simplificada e facilitada. Vou deixar o link na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal se você estuda o português e deixar o seu comentário com as suas dúvidas para novos vídeos e novos conteúdos. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!